no corredor, porque o meu consultório é perto da Tereza, né? Então, aí... Não tem jeito, a gente se encontra. Mas agora é face a face. Isso, né? melhor ainda. Mas eu queria que você falasse um pouco, né, desse poder criativo de artista, né, de cantora, nesse tempo de isolamento social, né? Quais foram os recursos que você encontrou, né, para que você continuasse manifestando a sua arte, o seu desejo? O corte foi muito seco, né? Nós todos tivemos um corte muito seco nas nossas vidas, assim. Mas nós artistas, quer dizer, não que seja pior ou melhor, mas o que é diferente, especialmente delicado para nós, é que a nossa profissão conceitualmente pressupõe o encontro. Então, foi muito chocante e eu percebi isso, obviamente, não só em mim, mas nos colegas. A gente se fala muito e se falava muito. Assim que aconteceu, os sentimentos foram mudando. Essa montanha-russa, várias vezes por dia, né? Vocês devem saber melhor do que eu até o quanto as pessoas estão com essas ansiedades. Mas nós ficamos, sei lá, parece que botaram uma jaula dupla na gente. Parece que nos impediram dessa maneira. Parecia que estávamos impedidos também conceitualmente de fazer a nossa profissão. Então, cada um começou a procurar dentro de casa como se comunicar e como fazer isso com a gente mesmo, né? Porque é uma aflição, é uma cobrança. Eu comecei a dizer muito isso para os meus colegas. A gente precisa se perdoar quando a gente acordar zerado e não conseguir criar nada. Mesmo porque, quando as portas estão abertas, a gente nem sempre cria todo dia, né? Mas parece que quando não nos deixam sair, é pior, né? Quando está nessa situação, é pior. Então, o choque... Eu, por exemplo, eu estava dentro de um teatro quando veio um cara já distante nas nossas vidas, chamado Witzel, proibiu, finalmente fechou as portas, né? E eu tinha acabado de fazer o que a gente chama de passagem de som. Você vai para o teatro, ensaia com a sua banda, passa o som, vai para o camarim se maquiar, se aprontar, esperar o público. Então, quando eu terminei de passar o meu som, a minha empresária veio e disse: olha, está aqui o papel, a gente não vai poder fazer o show hoje. Então, eu tive essa interrupção de um jeito tão literal. Eu estava no teatro. Eu não sei nem explicar para vocês. É tão esquisito, é tão esquisito. Aí eu reuni minha equipe e falei: que tal se a gente fizer mesmo assim o show? Vocês se arrumam também e a gente transmite o show. Então foi uma primeira live. Só que foi uma live mal transmitida porque o Teatro Rival onde eu estava, ele é subsolo. Então não foi muito claro assim, mas algumas pessoas conseguiram ver e nós conseguimos botar para fora alguma coisa. Então, quer dizer, já comecei dessa maneira. E aí, os dias eu vim para São Paulo passar a quarentena e comecei. A primeira coisa que eu fiz foi me inscrever num curso de violão de um grande amigo meu. Aí toda semana eu tinha aquele curso. Aí eu tinha também uma aula sobre Clarice Lispector com Zé Miguel Wisnik, que a gente fazia, eu e minha namorada, pela internet. Primeira vez, para ver como era. E gostamos muito, foi uma coisa importante para nós. E fora isso, comecei a escrever e a fazer algumas coisas. E isso virou, só para... Enfim, isso foi a primeira fase, né? Então, eu fiz uma música, por exemplo, com a minha parceira Ana Costa, se chama Ciranda em Casa. Aí fiz uma música com um grande amigo meu, sambista, meu grande parceiro, Xande de Pilares. Eu tenho parceiros muito diferentes, assim, de diferentes vertentes. De cara, a gente fez uma música chamada A Dor Tem Que Valer. Todas as letras falando da situação. E de lá para cá, eu produzi tanta coisa. E estou gravando um disco dentro de casa, fazendo a minha parte de voz e violão, mandando pela internet para músicos. Aí eles fazem a parte deles, mandam de volta. Aí eu canto. Então, virou um modus vivendi mesmo, tentar produzir dentro de casa. Mas sentindo que é muito difícil, obviamente, para todo mundo. Eu tenho uma mãe de 84 anos
extremamente ativa, eu fico tentando distraí-la direto, inclusive com as coisas que eu faço, porque ninguém gosta mais das coisas que eu faço do que ela, então eu fico mandando para ela para distraí-la, eu peço para ela ficar falando poesias para mim pelo telefone todo dia, então fico tentando, sei lá, é o que eu tento fazer comigo também, eu acho, sabe, me Agora, distrair. com isso tudo, também houve uma divulgação mais direcionada para o YouTube, Sim, Spotify. sem Você dúvida. explorou esse campo também? Sim, comigo aconteceu uma coisa interessante, porque um pouco antes da pandemia, eu comecei a minha vida na internet de outra maneira. Quer dizer, desde que a internet entrou nas nossas vidas, eu como artista, venho tentando usar isso, já que isso me usa tanto, né? A internet nos usa o tempo inteiro. Sim, sim, Né? sim. Começa que o nosso ofício vale muito menos por causa da internet, né? Eu como compositora, por exemplo, o direito autoral é uma coisa muito batalhada, né? A música parece mágica. Já parecia antes, né? Você entra num lugar, está tocando uma música, Sim, parece que aquilo sempre esteve ali. Você não vai parar sim. para pensar na minha família, na família do músico, na família da pessoa que serve café no estúdio, né? É toda uma cadeia de coisas. Então, como a cultura já vinha sendo muito atacada desde a maldita campanha eleitoral que a gente passou, muito violenta, eu comecei a me perguntar como me posicionar na internet de uma maneira que não fosse kamikaze, que não fosse suicida, que não fosse uma luta inglória com robôs ou pessoas de ódio, essas coisas, e como eu poderia ajudar de alguma maneira e me sentir melhor. Então, um pouco antes da pandemia, eu comecei a fazer uns vídeos que eu chamei de Zóio no Zóio. Até foi engraçado que você falou que hoje estamos aqui olhos nos olhos. Pois é, é o que eu estou Isso, é o que eu isso. estou tentando fazer já, Aham, sei lá, deve ter já um ano. Então, aham. essas minhas coluninhas, vamos chamar, sei lá, eu brincava que era uma fake live, porque eu gravava e postava. E comecei a falar sobre assuntos que me vinham à cabeça, assuntos cotidianos, lutas que eu acho importantes. E isso mudou muito a minha vida na internet. Eu passei a... É engraçado, as pessoas muito jovens nem conhecem tanto as minhas músicas, mas conhecem o meu papo. É engraçado. E eu Uhum. fui aprendendo a lidar também, porque nós estamos num momento de extrema transformação, onde não somos o que éramos e ainda não somos o que podemos ser, né? No Sim, meio sim. disso, um vírus, no meio disso, um momento político muito turbulento e angustiante. Então, eu não tenho temperamento para me calar, para ficar em cima do muro. Então, eu estou achando, de lá para cá, hoje eu estou muito mais tranquila com isso, mas Uhum. achando esse jeito como pessoa, cidadã, mulher, artista, de existir. Tá. Eu queria duas coisas que você me falasse. Esse nome tão lindo, Zélia Duncan, como é que Obrigado. surgiu isso? Poxa, muito obrigado. Eu fico muito feliz de você. É lindo, é realmente em Meu nome é qualquer lindo. língua do mundo, Ah, que bom. Fico né? feliz, Qualquer. sabe, principalmente porque é o nome da minha avó. E, e a minha avó é uma pessoa muito importante na minha vida. E quando eu nasci, a minha avó estava muito triste, porque meu avô tinha largado ela. E, e minha mãe deu o nome dela para mim, para alegrá-la, né? E eu, a partir de um certo momento, quando fiquei maior e fui entendendo mais das coisas e da família, eu dizia que eu esperava que eu pudesse ter dado a alegria para ela que ela foi para mim, porque minha avó Sim, me ajudou muito, foi uma das primeiras pessoas a me aceitar como eu sou, a me dizer, a verbalizar isso com todas as letras, a me acolher, e como se não bastasse, a gente tinha o mesmo nome. E aí, o meu primeiro disco, que o meu nome é Zélia Cristina, para você ver como o Duncan me salvou. é igual a Tereza, tem um Cristina que ela também não usa. Tereza Ah, não. olha lá, adorei te Ela entregar. tem um Cristina no Nós somos nome. carais, hein? Maria Tereza Cristina, ninguém Oh, merece. olha, Nome eu de Nome de prefiro Maria. princesa, Tereza. princesa. É, É, nome de princesa, isso aí. Eu nome de prefiro princesa. Maria, hein? Acho Maria lindo. Mas esse negócio,
esse negócio doido, né, gente? Porque eu nasci em 64. Aliás, anteontem eu fiz 56 anos. Então, quando eu nasci, e minha mãe quis me dar o nome da minha avó, em seguida quis me dar um nome jovem, para o nome ficar incrível. Aí botou o Cristina, não entendeu nada, que o Zélia já estava bom, né? Zélia já era suficiente. Não era para mexer na história da avó, era para deixar igual. Ela teve uma boa ideia e em seguida titubeou, né? Mas, enfim, então, quando eu fui para o Warner, aí já é a minha história artística, eu comecei a cantar como Zélia Cristina, porque eu comecei a cantar muito garota, com 16 anos. Então, quando me disseram assim, qual o nome que a gente bota no cartaz? Eu tinha 16 anos, eu falei, meu nome é Zélia Cristina. Aí tacaram Zélia Cristina lá, inclusive o meu primeiro disco é como Zélia Cristina. Quando a Warner Music me contratou, que foi quando minha vida ia realmente mudar, eu não sabia, mas ia mudar, o presidente da gravadora, um cara a quem eu sou muito grata, chamado Beto Boaventura, já saiu do meio fonográfico, ele disse para mim, Zélia, vamos tirar esse Cristina? Aí eu falei para ele assim, falei, nossa, finalmente isso vai acontecer. Aí eu disse para ele, mas eu sinto falta de um outro nome, eu posso usar o Duncan da minha avó? O Zélio também é. Aí ele, como você, achou muito bonito. Eu hoje acho que é um nome que me deu sorte, porque, claro, eu tenho muito orgulho de usar esse nome e tenho essa pequena mágoa, porque minha avó não presenciou assim a virada da minha vida, ela que me ajudou tanto. Quando eu comecei a usar o nome dela inteiro, que foi quando finalmente todo mundo começou a me conhecer, ela não ficou sabendo. Minha avó ela ficou cega nos últimos anos de vida, em cima de uma cama, sem consciência. Então foi um final muito triste. E eu saí por aí com o nome dela, divulgando ela sem ela saber. Inclusive, em 2019, você também foi cotada para o Grammy Latino, né? Fui. Com Tudo é um... Exatamente. Outra também, uma escolha muito feliz, né? Para esse álbum que você lançou. Que bom, que bom. Você quer falar sobre isso um pouquinho? Quero. Olha, foi a terceira vez que eu fui indicada para o Grammy. Acho que está na hora de eu ganhar algum, né? Vamos ver. Mas é sempre uma delícia, é sempre uma honra. E sabe que eu perco para colegas que eu amo, né? Eu já perdi para o Ivan Lins. Pô, que honra perder um Grammy para o Ivan Lins, né? Já perdi para o Lenine, que é o meu amigo, meu parceiro. Então, realmente, do fundo da minha alma, eu acho muito bacana. Eu acho que o que é importante para um artista é ele existir, ele ter um espaço para atuar, né? Os prêmios vêm ou não, eu não posso reclamar da minha vida, eu ganhei muitos prêmios, não foi quando eu mais quis eu não ganhei, quando eu parei de me importar eu comecei a ganhar, o que é bastante sintomático também, né? Eu queria muito ganhar o prêmio da música, muito, eu perdia, eu era indicado e perdia, eu brincava, eu dizia, meu Deus do céu, eu mudo de categoria, porque a minha música, eu canto samba, eu canto MPB, eu canto pop, eu cantei com os Mutantes, então eu vou também mudando de categorias, né? E eu perdia em algumas categorias, assim, dizer, quase. E o dia que eu ganhei, foi muito interessante, eu ganhei 2 prêmios na mesma noite. Eu sonhava muito em subir no palco do Municipal e ganhar aquele prêmio. Eu estava viajando, eu estava nos Estados Unidos cantando com os Mutantes. E eu estava entrando num lugar quando a minha empresária na época, Denise Costa, me ligou, falou, Zélia, você ganhou 2 prêmios. Eu comecei a rir, falei, que bom, pega aí para mim. E aí, de lá para cá, outras coisas bacanas me aconteceram. Então, realmente, isso é uma coisa boa de amadurecer. E hoje eu entendo que um prêmio não está dando um prêmio para a melhor cantora, mas está dando um prêmio para o melhor momento daquela pessoa, talvez, né? Dependendo do júri, dependendo de tantas coisas. Então, claro que é bacana, qualquer reconhecimento é bem-vindo. Mas eu comecei a procurar melhor na minha vida. Mas, Zélia, você falando, quer dizer que você, de certa forma, canta vários estilos, né? Produz vários estilos de música. Isso me fez lembrar o Rubem Fonseca, que gostava, eu convivi algum tempo, né, com ele, com a Teia, e ele dizia assim, quem gosta de filme bom não gosta de cinema. Então, quem gosta de música, gosta de música, quer dizer, em todos os estilos possíveis. Pode crer.
Que Não sabedoria. é? Quer dizer, então, aquela coisa engessada, né? Aham. Essa abertura que você tem para poder cantar, e a gente vê isso na sua produção, né? Uhum. Isso é muito gratificante. Bom, para Né? mim, fez muito bem para minha vida, porque você vê, ano que vem eu faço 40 anos de carreira. Então, a minha paranoia com isso sempre foi manter o frescor, para mim. Uhum. Porque eu comecei a perceber também que, como cantar é uma coisa egoísta, né? Eu quero cantar porque é como eu sei viver, é como eu fico feliz. Então, egoísta no sentido de que parte de um princípio egoísta, de que eu preciso ficar feliz com o que eu faço. Então, ainda bem que eu entendi logo que eu não vivo para agradar os outros, né? Porque isso às vezes se confunde na nossa profissão, né? Tem que fazer uma música curta porque as pessoas, porque a rádio, porque o divulgador, você está sempre com parâmetros que estão fora de você. Então, eu comecei a perceber isso errando, claro, ainda vou errar muito, mas que era muito importante que tivesse o máximo de mim no que eu fazia, para que eu ficasse feliz, me sentisse honesta, Uhum. e quem eu encontrasse nesse caminho ia estar comigo por minha causa mesmo. Então, hoje, eu tenho um público, né? Eu procuro aumentar esses espaços, né, de acordo com o meu trabalho, e sempre fazendo o que eu quero. Eu costumo dizer que a minha especialidade é decepcionar o meu público. Uhum. Porque, Você por tocou num exemplo, ponto aí importante também, que é ser mulher. aham, Como é isso para você, né? Porque uhum, até num dos últimos discos que você fez, você reuniu várias mulheres, né? O disco sim, se chama Eu eu Sou sou mulher, eu Mulher sou e Sou feliz. Feliz, Sim, que legal. né? Esse álbum, a Então, gente chama. politicamente falando, o que, Sim, que é isso hoje, século XXI, para você? nossa, eu sou muito grata a tudo que eu tenho aprendido com relação a isso, sabe? Com relação ao orgulho, que era uma palavra que era meio vaga para mim, com relação à visibilidade. Eram coisas que sempre pareciam daquelas pessoas malucas que vão para a rua, né? Sabe, quando você está em casa, olha e diz, nossa, essa gente é louca, vai para a rua gritar, vai para a rua. Eu era um pouco assim, e, e eu passei a ir para a rua. Já tem uns 3 ou 4 anos. Eu vou na Marcha das Mulheres, eu vou em marchas pela democracia. Eu aprendi muito indo para a rua. A Marcha das Mulheres é a coisa mais linda do mundo, porque tem mulheres de todos os lugares, todas as idades, todos os gostos, todas as maneiras. Os homens que vão são homens que claramente percebem que não são protagonistas naquele dia. E é tão bonito, as mulheres que vão com filhos, elas são cercadas. Eu fico arrepiada falando para vocês, sempre fico arrepiada. Elas Uhum. ficam num cercado, levam seus filhinhos, tem umas que vão de perna de pau, de peito de fora. Tem senhoras como eu, tem senhoras mais jovens, senhoras mais velhas, tem garotas, tem mulheres lésbicas, tem mulheres. De tudo, é muito democrático. Eu me sinto tão feliz assim, porque é uma espécie de oásis. Então, eu não posso mais ser a mesma pessoa depois desse tipo de consciência que eu fui tendo em relação ao antirracismo, que é uma luta minha também, e Sim. tem que ser de todas nós, todos nós. Sabe, eu mergulhei de um jeito muito profundo. E esse álbum que você citou, a gente chama de álbum manifesto. Todas as letras são minhas, todas as músicas são de Ana Costa, que ela é muito identificada com o samba, mas ela faz todo tipo de música, todas as melodias ela que fez. É uma mulher negra maravilhosa, uma grande artista. E a gente se juntou e convidou 16 cantoras para cantarem essas músicas. Todas as músicas falam de nós todas. Quer dizer, seria muita pretensão minha, mas é um desejo de abordar o máximo possível das nossas questões, assim. É um álbum alegre, é um álbum emocionante. Ver essas mulheres chegando para cantar, se apropriando das canções, foi uma coisa riquíssima para minha vida. Então, é uma coisa sem volta para mim, não dá para não pensar mais nessas coisas. Cada vez que eu vou abrir a boca para falar,
eu quero saber o que eu estou falando mesmo, sabe? Se serve para todo mundo. Eu me coloco o dedo na minha ferida também, me pergunto aonde que eu contribuí para o mundo chegar em certos lugares que chegaram. Eu estou nessa, estou nessa total. Mas e como é que você conseguiu 16 músicas inéditas, né? E a seleção disso para criar esse álbum? O processo foi lindo. Que legal que você está me perguntando isso. Eu consegui porque eu fiz. Eu e a Ana Costa, a gente fez as músicas. O que começou? Porque uma cantora... Eu e a Ana já somos uma espécie de dupla. A gente faz... Eu já gravei músicas nossas, ela gravou. Tem gente que de vez em quando grava. E eu sou muito... Eu tenho uma porteira aberta muito grande, como eu te falei no começo, para compor com muita gente diferente. Na pandemia, eu compus com Leone, Mosca, Xande, Ana Costa, Juliano Holanda, virou um grande parceiro meu. Então, a coisa vai indo. A Ana me procurou e disse, Zélia, Renata Jambeiro, que é uma sambista do Rio, me pediu uma música nossa que falasse de um dia na vida de uma mulher. O desafio foi esse. Eu adoro um desafio, eu adoro ser dirigida, eu adoro uma provocação. Eu falei, nossa, que bom. Aí eu pensei, que idiota, eu nunca pensei em fazer isso. Né? Eu estou sempre falando de tanta coisa e é claro que tudo que a gente faz vai da gente. Né? Se eu estou falando, é a Zélia que está falando aqui do meu lugar, eu estou falando. Aí eu falei, uma mulher, tá bom. Aí Ana ela manda a melodia. Como se fosse na 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 na. Assim veio a melodia para mim. Sim. Eu botei, mais um dia vem, com ele uma mulher vai levantar. Bom, ai, que lindo! Aí ela continuou. Na, 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 na. No rosto a água lava o que não deu para descansar. O dia tá batendo no portão. Pô, que legal. Uma mulher levantou. Aí eu fui seguindo. Quanto tempo faz que ela nem se olha devagar? Barraco sem espaço para um espelho pendurar. Criança chora e haja colo para ninar. Pô, ai, que lindo. Já que vocês estão eu vou terminar. Agora quem arrepiou fui eu. Estou encantada. Fala, no meio do dia, sente esvaziar-se, sabe que seu corpo quer sonhar, mas ela está só, tem que segurar, a realidade vem gritar, e a noite é linda, escura, como sua pele, ela chora como se fosse cantar. A minha mulher da minha canção é negra. Ela é a maioria, que coisa linda. Né? Ela é a maioria de nós. Ela é uma das mais de 11 milhões de mulheres que são chefes de família nesse país e que lutam sozinhas pelos seus filhos. Né? Então, essa música emocionou, assim como vocês se mostraram agora, emocionou todo mundo que começou a ouvir. Aí eu virei para a Ana e eu sempre começo... Até porque as mulheres viveram de joelhos séculos e séculos, né? Está na hora de levantar. Exato, não está não, está super na hora de levantar. Sim, né? sim. Então, o que aconteceu? Eu virei para a Ana e as minhas coisas sempre começam assim, eu não tenho nada na mão, começo a sonhar, e a desejar e a partir para realizar. Então, eu virei para ela e disse, vamos fazer 10? Aí ela olhou para mim, como assim? Vamos fazer 10 músicas falando da mulher. Vamos chamar uma mulher... Eu comecei a falar o que virou. Vamos chamar uma mulher para cada faixa. Essa música aí, quem tem que cantar é a Alcione. Se vocês forem no Spotify e ouvir a Alcione cantando, vocês vão chorar. Porque eu que estava no estúdio quando a Alcione chegou, ela é uma colega que eu amo muito, conheço há muitos anos, que me trata com muito amor. Quando ela entrou e quando ela começou a cantar a música, o olho dela encheu d'água, eu chorava do lado dela, e ela viu que aquela mulher era ela. Ela viu. Sim. Então, assim, todas foi assim, sabe? Então, aí a gente começou a produzir essas músicas, gente, de um jeito maluco. De manhã chegava a melodia, eu mandava a letra para ela, ela cantava com a letra, me mandava de volta já com outra melodia pronta.
Foi uma produção, tanto que viraram 16, eram 10. Minha proposta era 10. Maravilha, maravilha. Estou baixando nesse momento. Oba! Olha, espalha para a mulherada. Isso aí é para nós. Tem que espalhar para o máximo de mulheres. Bom, eu tenho disco. Eu tenho disco. Eu vou Você tem gravado? Você tem gravado? Ah, você é privilégio, né, Tereza? Privilégio. Mas eu sou moderninha, Tereza. Eu baixo ele aqui. E depois me ensina. Tem sempre uma adiantada. Ô, Zélia, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é importante. Eu queria que você falasse um pouco, na verdade não é uma pergunta, é te pedir para falar um pouco sobre a sua relação com a escrita e a introdução nesse trabalho de compositora da questão com as letras, da universidade. Legal. Eu acho que é bacana, seria interessante você poder falar um pouco desse lado que poucas pessoas conhecem. Só uma parte. As letras dela mostram isso, né? Sim, mas é isso. Então não é que ninguém saiba. Claro que a gente não, na poesia que ela escreve. As pessoas mandam direto para artista, né? Às vezes, né? Vai direto para artista e às vezes passa pela pessoa, né, Tereza? Esquecem que é a pessoa que está ali, né? Vai só, né? E na verdade é muito legal falar disso, porque eu sempre fui altamente confessional. É claro que a gente sublima para escrever, né? Sublima situações, mas eu, ainda mais quando era mais nova, assim, era extremamente confessional. Eu tenho músicas muito importantes na minha vida que eu fiz com 18 anos, que as pessoas cantam, por exemplo, Não Vá Ainda, uma música do meu repertório, muito simples, tem um refrão forte, e ela só fala o que você quer, o que você sabe. Não é fácil para mim, meu fogo também me arde. Né? Às vezes me vejo tão triste, enfim. Aí no refrão eu falo, por favor, não vá ainda, me espera adormecer, a noite é linda, me espera anoitecer, não vá ainda, enfim. Essa música eu fiz com 18 anos, as pessoas estão aí cantando até hoje de um jeito super bonito de ver. Então, assim, a palavra, para mim, vou falar uma coisa louca, mas vem antes da música. Eu canto por causa da palavra. Eu canto atrás da palavra. Então, sempre foi uma paixão na minha família. Assim, eu tenho a sorte de ter uma mãe que adora falar poesias assim, porque o pai dela falava, e a gente sabe poesias de cor. Isso sempre aconteceu na minha casa, sempre teve um amor. Minha mãe é uma mulher simples, que às vezes quando eu via minha mãe lendo gramática em casa, abria a gramática e ficava lendo. Ela sempre soube muito bem português, então eu acho que isso fez muito bem para nós. É um privilégio num país como o nosso, tão iletrado, de uma educação tão carente. Né? A gente poder trazer isso de berço, assim. Eu sou de uma família de classe média, bem média, escorregando o pezinho assim, mas a gente tinha esse privilégio, um avô muito culto, meu avô era, e passou isso muito para ela e para os filhos dele, e minha mãe sempre adorou. Aí isso passou, e mesmo o meu pai, né, com quem eu sempre tive algumas dificuldades, onde a gente conseguia se encontrar era falando de livro, falando de música. Então, e aí eu já quarentona, já era Zélia Duncan, fui fazer uma faculdade que eu sempre quis fazer. E eu fiz a faculdade de letras, assim, na marra, estudando em camarim, em hotel, ligando para a colega da faculdade, meu Deus, a prova é amanhã, eu estou em Recife. E eles, calma, Zélia, vamos ver como é que faz. Enfim, consegui me formar e agora, durante a pandemia, me formei em teatro pela Cal, porque adoro estudar, adoro a palavra. Então, quer dizer, vocês sabem, Noel Rosa dizia que batuque é um privilégio, ninguém aprende samba no colégio. Mas como eu sempre amei as palavras, eu acho que o fato a faculdade me fez muito bem também, porque tudo é vocabulário, né, interno. Assim. Sim. Mas e esse, exatamente... Já que você está falando de mulheres, a gente está falando de mulheres, me lembrei agora de uma mulher que eu acho que foi muito importante na sua vida,
Você falou dos seus 18 anos. Eu queria que você falasse um pouco da sua amizade com a Cássia Eller, que é alguém, para mim, assim, fantástica. Eu acho que ela meteu o pé em muitas portas. Sim, sim. Eu conheci Cássia, eu tinha 17, ela era um tiquinho mais velha que eu, devia ter uns 19 ou quase 19. No musical do Oswaldo Montenegro, a gente morava em Brasília, né? Eu morava lá, fui para lá com a minha família quando eu tinha 6 anos. E quando juntou, porque teve um teste, a gente não se encontrou no teste, eu fui escolhida como monitora, então 15 dias antes de todo mundo eu já estava ensaiando, aí veio o grande elenco. Cássia chegou, Cássia tinha um cabelo meio juruna, cortado aqui em cima, já em homenagem aos índios, sempre gostou dos índios, e uma pintura, botava uma pintura preta na sobrancelha, às vezes raspava a sobrancelha, sempre foi uma pessoa, no melhor sentido do mundo, outsider, sem discurso, porque ela detestava falar, ela detestava isso aqui, por exemplo, de ficar falando coisas, ela gargalhava de mim dessas coisas. Ela, quando a gente ia dar entrevista, estava eu e ela dizia, Zélia fala, Zélia fala. Sempre me botava, quando acontecia, numa fogueira ou outra, mas Cássia era extremamente autêntica, né? A voz eu nem preciso falar, a artista que ela foi, assim, ela foi, e como pessoa ela era, na intimidade ela era muito engraçada, gostava muito de rir, a gente dava muita gargalhada, e tem uma coisa divertida, não sei se você sabe, Tereza, ela era muito amiga da minha mãe, depois de um tempo. Você falou isso. Ela e Eugênia, quando as duas eram casadas e moravam em São Paulo, uma vez a minha mãe veio para São Paulo visitar Cássia e Eugênia. Minha mãe, realmente, uma figura. E ela dizia para mim assim, sua mãe é a única coroa que é minha amiga. Eu dizia, pô, que bom. E ela... Mas, Zélia, saber, né? Diga. Retomando essa questão e esse amor pela palavra, como é a atriz? Zélia Duncan, atriz. Como é que é isso? Você falou da Cal, quer dizer, é um futuro que você vê para explorar cada vez mais, né? A sua presença no teatro. Eu não sei, você vê que você fala disso, é a primeira vez que eu dou uma gaguejada, né? Porque eu me sinto muito criança como atriz, né? Muito mais inexperiente, embora tenha feito algumas coisas, tenha tido algumas coragens. Eu fiz um espetáculo muito importante para mim, chamado Tô Tateando, sobre o Luiz Tati, que é um cara incrível de São Paulo, que tem uma obra musical maravilhosa, que é um professor da USP e que tem um linguista, e que tem ele fala que o canto veio da fala, né? Até o meu TCC na Faculdade de Letras foi sobre ele. E que todos nós produzimos canções. Aqui a gente está produzindo canção. Só que é o cancionista que vai botar isso numa moldura e dizer, não, isso aqui é que fica do que a gente está fazendo, do que a gente está falando. E eu fiz um espetáculo todo encenando músicas dele, muito bonito, está na internet também, se chama Tô Tateando, com I. E aí era teatro. Eu tinha feito teatro com 21 anos, quando eu fui para o Rio para tentar ser cantora, eu já amava o teatro. Eu sempre achei que eu queria parar de pensar só em música. Eu queria ampliar a minha cabeça e também estudar teatro não ia me atrapalhar em nada como cantora. Sim. Então eu tentava não ficar assim pensando só em música, até porque a gente se amargura, né? A vida é muito difícil, a luta é muito forte. Então, eu tentava diversificar, porque se eu botasse a minha cabeça numa coisa só e aquilo desse errado, era por proteção um pouco. Eu tinha medo de eu ser um grande fracasso, porque eu só pensava em cantar. Nada me fazia feliz. Então, eu fui fazer teatro que também me fazia um pouco feliz. E eu tinha meus colegas, enfim. E agora voltei, né? Então, eu cheguei a fazer uma peça infantil naquela época, e agora não, já tem uns bons anos, quando eu ia, claro que tem 10 anos, quando eu ia fazer 30 anos de carreira, eu chamei Regina Braga, que é uma dama, uma grande atriz e minha amiga, falei para ela, Regina, eu quero fazer um espetáculo encenando as músicas do Luiz Tati. Você me dirige? Ela disse, mas eu nunca dirigi. Eu falei, é perfeito, eu nunca atuei. Você nasceu para mim. Nós somos muito... Olha, a gente fez... Esse espetáculo nos deu imensas alegrias, emocionava muito as pessoas. Nós inventamos esse espetáculo.
A dramaturgia foi ela que fez com alguma ajuda minha. Só 2 músicos em cena, eu não olhava para eles. E foi um exercício lindo para mim. Então, o teatro, eu acho o teatro a coisa mais linda do mundo, porque tudo é possível no teatro. Na música, quando abre a cortina, eu quero estar linda, maquiada, com meu violão, minha banda, afinada. No teatro, você pode entrar maltrapilha se arrastando, você pode ser qualquer coisa. O Tô Tateando, eu entrava do canto do palco e andando devagarzinho para o meio, mostrando que eu estava com medo. Eu acho isso fascinante. E fui dirigida por várias atrizes incríveis, como Beth Coelho, Ana Beatriz Nogueira, Isabel Teixeira, Tiziana Studart, e por um ator, meu amigo Marcelo Sabac, e nunca mais eu quero deixar de ser dirigida por alguém de teatro, porque o teatro te dá razões para estar no palco, para além da música, sabe? O teatro enche de significado a vida, assim. Eu acho o teatro a coisa mais linda do mundo. Sim. Ah, que maravilha! Isso. Alguém quer fazer alguma questão para a Zélia e a gente continua conversando um pouquinho? Vamos conversar um pouco mais. Eu gostei quando você falou que você tinha que manter o seu frescor. Sim. Que manter o seu frescor é jogar em todas. Sabe não, isso é ser jovem, é isso. Só jovem faz. Só jovem se lança dessa forma. Para mim tem a ver com perigo, sabe? Gostar de correr perigo. Claro que eu não sou burra. É um perigo cheio de rede de segurança. Eu vou para o teatro, mas eu chamo Regina Braga, que eu não sou burra. Né? Eu vou cantar um repertório só de Milton Nascimento, voz e cello. Mas o cello é o Jacques Morelenbaum. Então, não faz desconto, né? Não. Porque se eu cair, eu caio gostoso. Né? Sim, então, mas eu preciso desse desafio, desse risco, senão, para mim, soaria como mais do mesmo e eu não ia suportar. Ia ser muito difícil para mim, ia me sentir canastrona, me repetindo demais, porque a gente já tem uma marca. É até um paradoxo, porque você luta para ter uma assinatura e depois você luta para se diversificar dessa assinatura. Mas a minha assinatura, o que eu percebo hoje, dentro do meu espaço ali, sem pirar, a minha assinatura hoje é essa, é não ter uma assinatura certa. A minha assinatura virou esse... Tanto que é muito engraçado, eu tenho um álbum chamado Eu Me Transformo em Outras. E eu fui de uma banda chamada Mutantes. Aí eu paro e digo, Zélia, você é tão ridiculamente literal, não precisava ser tão literal assim. Aí muitas vezes, quando eu vou participar de um projeto, mas não foi uma, nem duas, nem 10, mais do que isso, a pessoa vai me anunciar e fala, ela se transforma em outra. Você fala, já sei que sou eu, vamos lá. Está falando comigo. Opa, presente. Maravilha, maravilha. Tá. Zélia, me diz uma coisa, o que você acha no universo da música contemporânea diante desse tsunami que a gente está atravessando, né? Que é a pandemia, uma coisa mundial? O que você acha que a música pode trazer porque a música ela é sempre invocatória, né? Sim, sim. Ela invoca o que está no horizonte. Então, o que você acha que seria importante, você como cantora, oferecer como esperança para essas novas gerações de cantores que vão passar por uma transformação muito grande, que é o que eu acho que todos os segmentos profissionais isso vai acontecer, né? Nenhuma profissão, será a mesma depois de uma pandemia como essa. Não. Então, assim, o que você acha, em termos éticos, né, que a gente pode pensar como novas possibilidades no campo da música e também no campo do teatro, porque você está falando dessa articulação hoje da música, que é o que você está fazendo, da música com o teatro. O que você acha que, como
como cantora, se você tem alguma expectativa, se você pensa nisso, não só nas letras, mas na força da música enquanto invocação. Poxa, Tereza, essa é a pergunta de 10 milhões de dólares, se eu tivesse. Menos. Eu fico pensando que a saída é a gente se fortalecer intimamente e saber que a gente só sai dessa coletivamente, realmente tentando encontrar uns aos outros do jeito que der, tentando dar consistência para as nossas presenças aqui como pessoas que têm uma voz que alcança mais alguns, nunca esquecer que essa voz serve para isso, e não só para a nossa satisfação, nossa vaidade, que é gostoso, todo mundo te aplaude, as pessoas te falam coisas, mas isso é uma parte muito pequena do que a gente tem a fazer. Eu acho que essa pandemia me deu mais e mais essa noção, e é o que eu tenho falado por aí, e tenho visto muita gente bacana. Eu acho que realmente eu não sou uma pessoa alegrinha e otimistazinha, mas eu acredito na potência da juventude, acredito na potência da periferia. Tenho visto coisas lindas vindas da periferia, vindo das mulheres negras, artistas negras sensacionais, falando delas, sabe? E acho que assim a gente pode começar a pensar numa mudança de como as pessoas vão nos receber, porque a música tem esse negócio, assim, a música ela te invade, ela é a mais imediata das artes, não tem jeito, ela te pega, né? Então, ouvidos. Né? E tem cheiro, tem gosto, então isso é muito potente, e eu fico aqui torcendo e tentando fazer a minha parte para que nós, artistas, possamos entender a responsabilidade também disso. A gente quer divertir, quer entreter, mas eu acho que a gente a gente no sentido bem amplo, a gente pode fazer muito mais. E a gente já tem sido um grande alento, né? Não adianta dizer que não. Até no começo, aquele meu escrito, não sei se vocês viram, chamado Vida em Branco, tinha a ver com isso, dizendo, porque na época da campanha eu vi umas coisas atacando um colega, dizendo: a gente não precisa de vocês. A gente precisa de engenheiro, a gente precisa de médico, a gente precisa de artista. E isso me revoltou muito, sabe? Fiquei muito revoltado. E eu fiz um escrito que, sem querer, um tempo depois viralizou, que é você não precisa de artistas, então me devolve os momentos bons. Os versos roubados de nós. Arranca o rádio do seu carro, arranca aqueles quadros. Não sabia de qual nem sei mais, eu posso até ler para vocês. Então, eu acho que essa importância aí, a gente tem que saber que a gente tem. E daí a minha esperança de que, sei lá, que a gente... isso vai realmente se potencializando mais, mesmo para a gente que já está aí há muito tempo, que essa juventude que eu estou vislumbrando ali me dê esse gás e encontre em mim uma retaguarda. Sei lá, meu desejo. Não sei se é possível. É interessante porque o Nietzsche, né, Friedrich Nietzsche, ele dizia que sem a música o mundo não teria dado certo. Pois é, uma coisa tão profunda, né? Profunda. Não teria dado certo, quer dizer, como sendo estrutural. Esse é um lugar de encontro mesmo, né? E a música primeira é a voz. Obrigada. Eu tenho falado muito... Quem tem um timbre igual o seu também é um privilégio. Poxa, é verdade, é verdade. Quando eu era criança, morria de trauma, né? Com 12, 13 anos, desse tamanho, falando grosso, eu não era feliz. Mas depois fui entendendo, e isso aí, Tereza, é muito, muito interessante em todos os sentidos, né? Porque a voz é um instrumento, primeiro, que tenta ser repetido por todos os outros. Isso é tão significativo e tão profundo. Todos os instrumentos imitam a voz. É o desejo de ser a voz. Então, a gente que canta... eu que falo muito da voz, e tenho... Nossa, eu e minha voz, a gente vive no embate, nós duas, é uma loucura. Então, é uma coisa muito profunda e abrangente esse negócio da voz. Você ter uma voz no mundo, inclusive como mulher, né?
e tudo que a gente precisa ser, e ainda ser cantora, já estou eu aqui de novo, mais literal do que nunca. Mas a voz é o primordial, né? É o som primordial. Sim. É muito linda a sua fala. Né? Abre para o público, Emília. Sim. Vamos lá, quem é que pode coordenar aí? Quem é que quer falar? Então, a gente tem duas pessoas aqui que pediram, a Teresa Sá, primeiro, você pode abrir esse microfone, e depois Teresa Maria Sá, Emília. Portugal, exatamente. Olha, que Posso? privilégio. Boa noite. Eu, antes de mais, quero, em direto, redar os parabéns à Zélia pelo último ano que acabou e este que já começou. Quero dizer que eu sou uma fã, não sou uma fã melada, porque não faz parte do meu estilo, que não é isso, mas sou uma fã muito orgulhosa. Epá, não tenho nada contra, mas eu sou portuguesa, sou mais contida, se calhar por isso, mas quero dizer que tenho muito orgulho. Não sei neste momento se ser fã da cantora, se da mulher, da cidadã e da pensadora. Então, eu penso que é tempo da sua voz ser eternizada num suporte de papel. A pergunta é, para quando sai um livro? Poesia já existe, as letras são poemas. É só compilar. Dá-me um trabalhão enorme quando eu quero dar aos meus alunos, ter de andar à procura, quer dizer, já não mereço, também sou velha, já merecia uma ajudinha para poder apresentar textos sem ter de andar a pescar. Crónicas, conto, pensamento. Fica ao desafio. Eu gostava de acabar os meus dias com o livro segundo. Já tenho um, em que o texto pés está autografado. Gostava de ter o segundo autografado pela Zélia. Já tenho 64 anos, já não estou cá muito, com o Covid e tudo, sou uma pessoa de risco. Portanto, Zélia, o meu pedido é prece. Ô, Teresa, você não me ameaça não, hein, Teresa? Gosto de pressão, aí está a pressão. Ô, Teresa, você vai ter tantos e tantos anos para curtir tanta coisa, para com isso. Olha só, eu tenho muita vontade de fazer um livro, eu estou tentando me preparar para isso. Não sei se compilação, eu escrevi durante 2 anos para o Globo, toda sexta-feira. Tem coisas de lá que eu gostaria de botar no livro, não todas, mas eu tô com essa, como se diz aqui no Brasil, não sei se diz aí, com essa pulga atrás da minha orelha. Então, ela qualquer dia vai pular para um livro, eu juro para você. Prazer te ver, muito obrigada. Fica à espera, um beijo. Beijo. Agora, Maria Emília. Pode abrir seu microfone, Maria Emília. Vou tentar abrir aqui, mas você aceita aí, por favor. Pronto, foi. Abri, consegui. Oi, Zedê, tudo bom? Fatuca, tudo bem? Você viu? Tudo bom. Só para dizer que nossa, é sempre um prazer te ouvir, assim, estou aqui emocionada com esse bate-papo, uma maravilha, né? E o que eu ia comentar era, eu não tinha visto antes o que a Teresa tinha escrito, mas eu ia comentar exatamente sobre isso também, que eu lembrei das crônicas que você escrevia no Globo, naquela época, né? Então, eu pensei em fazer a mesma pergunta, né? Da sua ideia de colocar isso no papel, que, nossa, seria uma maravilha. Aí eu queria falar também sobre isso, né? Já tem 2 de colocar no papel. E eu salvei um bocado, eu tenho uma porção das crônicas, eu fui salvando tudinho. Se não sair por aí, eu lanço, hein? Eu te peço. Obrigada, Fatu. Sai como organizadora, né? Ela. Faz uma edição como organizadora, é possível, né? Claro. Paga os direitos da Zélia. Né? É isso aí. Legal. Arranjo maneira de publicar em Portugal. Okay. Edição bilíngue. É verdade. E a gente vai fazer o lançamento em Portugal, hein, Teresa? Lá em Coimbra. Vamos embora. Em Coimbra. Okay. Olha, só dizer que o primeiro encontro que eu tive com a Zélia foi com a Fátima.
Aproveito para lhe dar um beijo também. No Porto. No Porto. Uhum. Fui ver a gente cantar. Tereza dá maior força para mim. Uhum. Então, a próxima pergunta seria Paula. Pode abrir seu microfone, Paula. Oi, Zélia. Oi, Paula. Uma delícia colocar um rosto na voz, né, de quem a gente gosta de escutar. Inclusive, suas palavras são como melodia, viu? Uma delícia, uma delícia. Bom, mas a minha pergunta é simples. Eu gostaria de saber de você, que vem de uma geração lá de Brasília, né, que lançou tanta gente boa. O que você acha de hoje em dia, essa tendência do sucesso está relacionada ao número de likes que o cantor ou a cantora tem? O que você acha disso? Primeiro, isso não corresponde muito à realidade, não. A realidade do que é ouvido, sabe, Paula? Isso aí é uma marca triste dos nossos dias, que mede de um jeito superficial as coisas, né? Você vê, eu tenho uma fanpage, como eles chamam, eu tenho uma, que tem mais de 800 mil pessoas. Isso jamais se traduz na minha vida do dia a dia. Isso não se... Quando eu faço uma live, eu não tenho 800 mil pessoas me vendo, entendeu? Então, você nem sabe direito o que é isso. Eu lamento, porque as pessoas que vão contratar trabalhos, hoje em dia, se miram muito nesses números, né? Outro dia, uma amiga minha, atriz maravilhosa, perdeu um papel para uma pessoa inferior a ela porque tinha mais seguidores. Então, é uma superficialização da nossa vida, uma marca dos nossos tempos. Cada tempo tem a sua... Tem o seu problema, né? Sempre vai ter o que é comercial, o que não é, o que está aí só pela casca e o que vai ficar. Eu acho que o mais importante é a gente se situar dentro disso e não ficar angustiado com isso, não, sabe? Porque, por exemplo, eu tenho essa meu zóio no zóio que eu faço. Aí eu tenho um amigo que diz assim, você tem que fazer toda semana, você ia ver como você... Eu falei, cara, eu não sou colecionadora de seguidor. Claro que para mim é legal ter seguidores, porque estão ouvindo o que eu estou dizendo, dá gás, quando eu vou dar gás para algum assunto importante, vem mais gente para ver, é aí que me interessa. Mas não é número, tanto que eu bloqueio um monte de gente. Tem um monte de gente que entra para falar besteira. Eu não estou aqui para convencer um imbecil a não ser imbecil. Então, eu bloqueio a pessoa, sabe? Eu estou interessada na conversa, na dúvida, em quem tem dúvida, em quem me desperta alguma coisa. E isso aí não gera muito seguidor mesmo, não. Mas acho que a gente tem que tentar ser mais feliz. Foi como você falou que, às vezes, vira até parâmetro para uma contratação, mas eu fico muito angustiada, essa palavra, de ver minhas sobrinhas de 14 e 13 anos, o que elas vão levar? Quando chegarem numa idade que nem a minha, quais serão as referências dela, de uma boa música? Né? Tanto que toca Titãs, elas cantam. Então, isso depende muito do que a gente ouve em casa, de quais são as nossas influências ali, né? O que estava na nossa mamadeira, se a gente tem a sorte de ter uma pessoa que cuidou da gente. E eu não sou mãe, mas eu sou tia. E eu acho que a gente tem que confiar no que a gente mostra em casa, na intimidade, no que a gente mostra amorosamente. Agora, você não vai ter controle. Imagina uma menina que tem um celular na mão, que tem 14 anos de idade. É muita... Sei lá, eu não queria ser mãe de uma criança de 14 anos, de jeito nenhum. Imagino que seja uma missão muito difícil. Mas eu acho que tem um lugar que você tem que confiar na criança que você tem. Sei lá, não sei se eu estou sendo ingênuo, mas não sei. A gente tem muita gente aqui que pode falar disso, se eu estou sendo ingênuo ou não. Mas eu acho que a criança tem a sua sabedoria lá. Se ela tem um mínimo de suporte, né? Você tem que dar suporte. E, sei lá, e de vez em quando proibir mesmo. Eu, se fosse mãe, faria isso. Hoje não, por uma hora, senta aqui que a gente vai conversar. Por isso que eu te fiz aquela colocação, a pedir para você falar um pouco, né, desse pós-pandemia, você como cantora, porque
me parece que, apesar de todos esses problemas que a gente está aqui conversando, né, de muitos jovens terem essa preocupação exagerada com esses novos valores da contemporaneidade, por exemplo, quantos likes dá, isso, alguém ser escolhido não pela sua competência profissional, né, mas pelo número de seguidores que tem, que isso é uma grande bobagem. Eu acho que o que vem do real, o que vem da experiência de real que nós estamos passando, o que virá, na verdade, ainda vai nos surpreender muito. Eu acho que o fato das pessoas terem tido a necessidade, né, a obrigatoriedade, mais do que necessidade, de ficarem confinadas, de estarem umas com as outras, isso provocou muita angústia, e eu acho que da angústia surge muita coisa boa. Também acho. Aliás, eu acho que isso foi uma quebra no narcisismo, porque essa história de live, essa história de likes, né? Todo mundo está falando sobre muitas coisas. Muitas lives não são bacanas, definitivamente. É verdade. Mas já não eram. Só que a pandemia, ela provocou uma quebra no narcisismo muito grande. Interessante. Entende? E eu acho que desse real, dessa experiência, pode surgir muita coisa bacana. Eu sempre tenho um modo otimista de olhar para as novas gerações, porque, na verdade, eles são o nosso futuro. Também acho. Então, eu acho que você, com essa experiência sua, desse zóio no zóio que você inventou, né, em função do confinamento, isso vai certamente provocar novos, vou usar a palavra que todo mundo usa, novos seguidores, mas verdadeiros seguidores. Sim, entende? Sim. E isso é muito interessante. Aprenderem a te escutar a partir do que você trouxe, não necessariamente do campo da música, mas do campo de uma verdade que surgiu em função da sua angústia. Pode crer. Isso foi definitivo, assim. E foi muito legal perceber isso, viu, Tereza? Porque foi um pouquinho antes de entrar aqui nesse lugar. E eu comecei a receber mensagens das pessoas em função disso, e isso me fez também crescer, sabe? Foi uma corrente. E muitos jovens chegando, e eu fui convidada para muitas lives, tenho sido convidada para lives de conversar, e muitas delas com jovens, sabe? Jovens que fazem perguntas, que mostram música, que estão e se ligando no que eu estou dizendo, e eu ligada no que eles estão dizendo. E acho que essa corrente aí a gente ganhou com a nossa angústia de estarmos presos, sim. Acho que isso foi um ganho. Tem que ter um ganho, claro que tem. Se a gente está vivo, está lutando, está procurando, tem que ter algum ganho, senão nada valeria nada. E eu também não acredito nisso, nem todo o meu pessimismo, eu não acredito nisso. Eu acho que a gente ganha, assim. Ontem eu tive uma conversa super bacana com Valéria Barcelos, é uma atriz trans, cantora e atriz trans de Porto Alegre. Poxa, uma mulher incrível, batemos um papo maravilhoso, demos muita risada, e eu conheci a Valéria na internet, por causa da pandemia. Ela falou uma coisa que me tocou profundamente, aí eu botei no meu feed do Instagram. Aí ela entrou no meu privado lá e falou, nossa, muito obrigada. E começamos a conversar. E ontem, dentro do Porto Alegre em Cena, que é um festival de teatro maravilhoso que acontece todo ano, está dentro da internet, me convidaram para conversar com ela. Quer dizer, uma coisa que... Aí a gente até falou disso. Eu falei, Valéria, talvez a gente demorasse para se encontrar. E a gente se encontrou e foi um encontro muito bacana. E a rede, só para terminar isso, o que é horrível do Instagram e disso tudo que eu acho, é que sempre parece, se você tem a cabeça fraquinha, é pior ainda, sempre parece que você está no lugar errado. Que o que você está vendo é melhor do que o que você tem, sempre. Né? Pô, eu não fui convidada para isso. Puxa, na minha casa não tem isso. Sabe esse tipo de coisa? Isso faz muito mal para as pessoas.
Então, você ficar confinada com esse tipo de realidade que não é real, pode também fazer muito mal, né? E é aí que a música entra. E é aí que o teatro entra. Eu vi pessoas encenando coisas muito legais na internet. Me emocionei muito. Então, a gente dá o jeito. Ok. Falei muito, né, Miriam? Mais perguntas? Ótimo. Então, tem aqui uma pergunta da Bruna Mello. Ela está perguntando quando terá Tô tateando. Tô tateando de novo. Bruninha, eu te conheço, hein, Bruninha? Eu não sei, Bruninha. Eu não sei se vai ter, eu não sei. A gente tem esse plano e tal, mas a gente precisa de um patrocínio para botar aquilo. Eu já me entristeci demais de não conseguir voltar com isso ainda. Mas está tudo... Patrícia conseguiu guardar os cenários. A gente tem vontade de fazer. Tem vontade até de fazer uma live, nem que seja só com os músicos fazendo os textos e as coisas. Acho que seria lindo. Mas aí tem que dar uma pequena aglomerada. Vamos esperar um pouquinho. Vamos ter um pouquinho mais de respeito por esse momento. Mas um dia a gente volta nele, porque eu também adoro, tô tateando, adoro. É muito bacana. Tive a oportunidade de assistir. É lindo. Muito bacana. Mas eu acho que tem 2 ou 3 pessoas querendo perguntar. Tem. A Márcia quer fazer uma pergunta. Você quer abrir o microfone, Márcia? Estou tentando aqui. Pode abrir. Foi. Oi. Porque eu tive problemas com a minha internet justamente quando você ia falar sobre a voz que Teresa Nazar trouxe, né? E eu pesquiso em psicanálise esse objeto voz que vem junto com o olhar, né? Voz e olhar andam juntos na teoria psicanalítica, enfim. E eu achei muito interessante quando você fala desses jovens, né, que conhecem o teu papo, né? Não a tua música, nem tanto a tua música, mas o papo. E eu fiquei assim pensando esse zóio no zóio, né, que está aí, esse olhar, essa sua música passando por uma outra vertente, né? É a tua música, você é porta-voz de algo aí, né? Já que eles estão assim tão identificados com esse papo. Então era isso que eu ia comentar. Fiquei com pena de não escutar você falar sobre a voz, mas numa ciranda eu escutei você falando sobre o seu timbre. Um tempo atrás. Eu tive o privilégio de escrever o roteiro do Prêmio da Música quando a homenageada do ano era Maria Bethânia. E aí o texto de abertura foi um texto que me marcou muito e que marcou também muito o Zé Maurício, que é o dono do prêmio, que é muito meu amigo. E aí eu disse assim, quando eu fui escrever, eu pensei, caramba, o que falar sobre a Bethânia que já não disseram exaustivamente, né? Aí eu resolvi que eu ia escrever várias frases sem falar o nome dela, falando apenas da voz, do instrumento, né? E para chegar nela. Então eu adoraria até, por mim eu sabia de cor tudo que eu gosto, assim. Mas eu tive o privilégio de ter o Juca de Oliveira falando esse texto. Foi uma coisa linda. E aí eu começava dizendo desse mistério que é a voz, esse instrumento que a gente não pode tocar, que a voz é quem a contém, né? O meu corpo é a minha voz. E como isso era tão determinante para esse instrumento, que como é que pode a nossa vida estar baseada em 2 músculos tão pequenininhos, né, que vibram e que se não vibrarem de uma maneira saudável, eles vão ter uma vida curta. Então, assim, é muito perturbador, sabe? Você ser profissional da voz é muito perturbador, muito por isso, porque é um instrumento o mais lindo, o mais misterioso e o menos acessível fisicamente, porque um violão você manda para um luthier trocar as cordas, desempenar. Como é que alguém vai me desempenar? Como é que vai ser isso? Né? Então, é um assunto que me fascina muito. Estou sempre querendo falar sobre ele.
Muito legal, muito legal. Tem mais gente, eu acho, para perguntar. Flávia, tem a Flávia. A Flávia, ela teve que sair um pouquinho, ela não vai poder. Mas a Maria Emília... Não, eu queria, sim, perguntar. Você tinha desistido? Não, é que eu não sei assim, se a minha pergunta é um pouco pesada, que eu fiquei pensando, você estava falando assim, do seu entusiasmo com coisas novas, né, com a escrita, com o teatro. E também, assim, pessoas, assim, você tem um reconhecimento também, né, mundial, assim, e eu fiquei pensando, é muita coisa, né, assim, você já tinha, você sempre vislumbrou isso, ou isso foi acontecendo, e como que você foi se apropriando disso, né, desse... E sabe por que eu fiquei pensando sobre essa história? Eu lembrei também da questão do Clube dos 27, que são cantores, tipo Amy Winehouse, né? Que morreram aos perderam a vida. Exatamente. Venderam a alma para o diabo. Exatamente. Que história é essa, né? Pois é. Janis Joplin. Fiquei pensando, é isso, vários maravilhosos. Jimi Hendrix, né? Eu não lembro muito do Nirvana, mas começou com Robert Johnson, um bluseiro. Começou não, mas dizem que ele também, que ele tinha 27 anos. O que se diz, gente, não sei se vocês sabem, e isso veio do blues, que o bluesman, para ele ter sucesso, ele vende a alma para o diabo. E o diabo vem cobrar aos 27. É uma vida muito curta, né, gente? Espera aí, né? Pois é. Não, e eu fiquei pensando sobre isso. Será que assim tem que ter uma estrutura também para suportar e para tão longe, assim, avançar tanto, tanta diversidade, tanta liberdade? Pô, Flávia, tudo na vida tem um preço, né? Sim. Tudo na vida a conta chega. Então, por exemplo, eu gosto de fazer várias coisas, tá legal, Zélia é incrível, Zélia faz de tudo, mas eu não tenho a visibilidade que eu gostaria para os meus trabalhos. Talvez se eu tivesse ficado tentando repetir Catedral, eu tivesse conseguido em algum momento, né? Eu tive outros sucessos, mas eu nunca persegui aquele sucesso como que eu falei para vocês aqui, o meu escrito viralizou. Eu não sabia o que era viralizar até ter uma coisa viralizada. Foi sem querer. Eu estava suada, de boné, voltando de uma corrida, parei e fiz um zóio no zóio assim. Porque eu sempre fazia assim, dizia, olha, estava correndo, eu estava pensando que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e aí falei, menina, no dia seguinte, a minha irmã, que é jornalista, disse para mim, eu virei para ela e disse assim, quem é Hugo Gloss? Ela, você não sabe quem é Hugo Gloss? É o cara mais bombado da internet. Eu falei, não, ele replicou o que eu escrevi. E aí eu vi o que era viralizar. Quer dizer, foi por acaso, total. E assim, eu estourei com Catedral, que foi meu marco na minha vida, aos 30 anos. Eu comecei a trabalhar com 16. Teve uma grande vantagem de eu estourar só aos 30 anos, porque eu já não era criança para achar que o sol nascia para mim. Eu sabia que a gente tinha que trabalhar muito para ter as coisas. Então, claro, teve um envolvimento, a minha vida mudou muito. Quando você estoura, todo mundo te quer. Eles querem saber, desde a marca do papel higiênico até quem será o próximo sucesso, como se você pudesse adivinhar as coisas. Mas eu curti um pouco algumas coisas, mas eu não trouxe para dentro de mim isso assim, sabe? Então, eu pude suportar, não sem sofrimento, mas eu pude suportar as decepções que vieram depois. Até porque eu nunca estourei com outra catedral, né? Porque as pessoas nas entrevistas seguintes eram assim, e aí, teremos outra catedral? E eu já dizia, não. Aí todo mundo ficava parado. Não? Entendeu? Então, é meio... eu acho que... Eu digo sempre que artista é muito vira-lata, sabe? A gente está triste, deprimido, achando que a gente é o último. Aí vem alguém, faz um carinhozinho na tua cabeça, você já abana o rabo e segue. Sabe? Eu sinto muito que eu pelo menos, eu acho que eu consegui me livrar. Eu sou intensa, sou dramática, mas eu consegui me livrar dessa depressão muito longa. A minha depressão, ela vem e vai, eu já pego um violão, dou algum outro jeito, vou para a minha análise, que eu não sou boba,
né? E não fico nela, assim. E esse negócio, e hoje em dia, já mais velha, então eu tenho muito alívio de conseguir viver pensando que cantar é simplesmente o meu ofício. Cantar é o meu ofício. O sucesso não é o meu ofício. Óbvio que dentro disso eu quero ter sucesso no que eu vou empreender, mas eu não vivo disso. Eu vivo de ficar feliz de vez em quando com o que eu faço. Se eu posso fazer outras pessoas felizes com o que eu faço, é um imenso privilégio. E a vida não é muito mais do que isso. Não tô sendo pessimista, não. Estou só tentando ser realista com as coisas, sabe? E dentro disso... Muito lindo isso. Muito lindo isso que você disse. Obrigada. Obrigadíssima, Célia. Prazer te ouvir. Uhum. Você pode escolher uma frase sua que você goste para a gente encerrar? Ai, que difícil. Rapidinho. Você já falou algumas aí lindas. Falei, é verdade. Caramba, peraí. Vou falar duas, posso? Pode, até mais. Primeiro, para falar uma mais recente do Tudo é Um. Tudo é Um é o meu álbum mais recente, onde o nome Tudo é Um é de uma música minha com Chico César, onde eu digo uma coisa assim: tudo é um, tudo é resto de alguém, tudo está porque vem, e só está porque já foi ali e além do que se pensa que se tem. Você é porque alguém já foi, e será só você e mais ninguém. Feito alguém que está vendo o resto do pôr do sol no brilho quente da lua, de um olho... Como é que é, gente? Porque eu só sei cantando. Brilho quente da lua, de um olho que agora estou vendo. O brilho de alguém que está vendo o resto do pôr do sol no brilho quente da lua, de um olho que agora estou vendo. Ou seja... Lindo, lindo. Vocês em mim, tem eu e vocês o tempo todo. E uma outra frase que é já mais antiga, que é de uma música minha chamada Carne e Osso, com Paulo Mosca, onde eu digo: quem se diz muito perfeito, na certa encontrou um jeito insosso para não ser de carne e osso. Ah, que lindo! Genial! Obrigado. Prazer, maior prazer. Muito maravilha, brigadíssimo pelo carinho, pelo seu tempo. Né? Maravilha, obrigada. Lindo, continue mantendo seu frescor. Maravilhoso. Isso aí. Dá trabalho, mas é bom. Tchau. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.